E só por esse versículo nós sabemos que nós não somos capazes de fazer a nossa justiça. É a justiça de Deus que nos justifica. Nós não somos justos. Não há um justo, né? Um sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Por isso nós precisamos de salvação. Nós somos desesperadamente necessários de salvação. Nós somos mendigos de salvação, precisamos de salvação. E aí eu abro mão da minha justiça e entrego na justiça de Deus porque Ele cuida melhor. Eu entrego a vida a Cristo como rendição, a partir do momento que eu reconheço que eu sou incapaz de fazer justiça com as próprias mãos, a minha justiça. Eu quero Jesus e Ele é único e suficiente. Senhor e Salvador da minha vida. Mas, irmãos, o inferno, ele surgiu por um ato de rebeldia. O anjo que se voltou contra Deus, ele surgiu por querer ser Deus, né? Foi um ato de rebeldia. O pecado, ele entrou no mundo por meio de um ato de desobediência. E a nossa salvação só foi possível por causa de um ato de obediência. Então, a obediência, ela está impregnada, marcada na nossa identidade cristã. A obediência é a razão de ser de todo. Deus queria ensinar para todo o seu povo obediência. Então, a obediência, ela está por toda a palavra de Deus. O povo desobedece, o Senhor se afasta da presença do povo. O povo obedece, clama, se arrepende, o Deus volta e é misericordioso com o povo. E assim vai por toda a palavra de Deus. Quando Jesus vem na plenitude dos tempos, Ele é obediente até a morte de cruz. Então, se Deus quisesse, meus irmãos, ensinar alguma coisa para mim e para você, como é que Ele faria? Se eu quisesse ensinar obediência, meu irmão Felipe, se eu quisesse ensinar obediência para você, eu não sou Deus não, se eu quisesse ensinar obediência para você, por onde é que eu começaria? Pelo exemplo, né? Foi bom palpite, eu não ia começar por aí não, mas foi melhor que o meu. Ele daria o exemplo, né? A resposta que eu trouxe de reflexão, irmãos, mas eu vou tratar sobre o exemplo, é que se eu quisesse ensinar obediência, eu começaria pelo núcleo da sociedade. Qual é o núcleo da sociedade? Família. Por isso que o mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E isso é acreditado como justiça. E se eu quisesse também ensinar obediência em um núcleo familiar que não conhece isso, porque existem famílias desestruturadas, onde é que eu buscaria ensinar para um povo obediência? Na igreja. Porque uma hora eu preciso ser moldado e outra hora eu moldo você. Se eu pudesse ensinar alguém sobre obediência, eu ensinava isso no casamento. Porque marido e mulher, para andar junto, comer 1 quilo de sal, né, por longo tempo, uma hora ele precisa abrir mão e obedecer o seu cônjuge, e vice-versa. Então, submissão, obediência são palavras que não devem ser ouvidas com ouvidos de mercador, como palavras que devem ser negligenciadas, né? Quando a palavra de Deus fala sobre submissão da mulher ao homem, ele está falando por um motivo.
Não é porque quem prega, né, e eu nem gosto de falar sobre submissão feminina, eu gosto mais de falar da minha responsabilidade, que é o amor do homem pela mulher, mas quando a palavra de Deus fala sobre submissão, ela não está falando ao acaso, ele está querendo ensinar alguma coisa. Ela está querendo ensinar alguma coisa. Quando eu digo que um filho tem que honrar o pai e ele não condiciona a honrar pai e mãe, ele não diz, olha, se seu pai for legal, honre ele. Não, ele não diz isso. Ele diz que tem que honrar. Tem que honrar pai e mãe. E às vezes o pai não é bom. Às vezes o pai não é bom. E qual é o remédio que eu uso para honrar pai e mãe quando ele não é bom? É o perdão. E aí eu tenho que trabalhar o perdão. E é perdoar. E aí esse remédio para minhas mazelas, né? Que é a ausência de perdão, o perdão, esse remédio, ele precisa ser tomado toda vez que eu preciso. Quantas vezes eu preciso tomar esse remédio? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Então toda vez que o meu coração ficar amarrado, né? Enraizado com mágoas, com rancor, com ira, e isso acontece muito nos relacionamentos familiares, nós sabemos disso, eu tenho isso com a minha família, já tive que perdoar muito meu pai. O perdão é o remédio que a gente usa para isso. Ele não está falando para você deixar de honrar seu pai e sua mãe, está falando para você perdoar. Então, obediência, meus irmãos, é o meio que o Senhor faz para ensinar algo que Ele criou, nos criou para isso. Para que o Senhor nos criou, hein? Para louvar, glorificar o nome dEle, né? E como é que eu vou ensinar isso para o povo? Para me glorificar, para me honrar, para me amar? Amando uns aos outros, obedecendo uns aos outros. Até na relação de emprego. Paulo vai falar que o servo tem que ser obediente ao seu senhor, né? Senhor com letra minúscula. Até nas relações de trabalho. Então, obediência, ela está sendo comparada por vários modos de relação. Esposa com marido, filhos com pai, ovelha com pastor, senhor com servo com o Senhor e todos com Deus. Esse é o modo com que o Senhor busca essas comparações, essas parábolas são os modos que o Senhor usa para nos ensinar obediência. E eu queria tratar a obediência dentro de um versículo que eu considero, irmãos, muito importante, né? Ele faz parte das minhas reflexões, né? Que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Se eu fosse perguntar aqui para a igreja qual seria o dom supremo, a igreja recordaria qual seria o dom supremo na palavra de Deus? Amor, né? Quando Paulo vai escrever, né, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, tem um títulozinho ali. Quando ele vai começar o capítulo, né, ele vai falar o dom supremo. Aí ele começa a descrever o que é o amor, né? E aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai escrever a Timóteo, seu amado pupilo, que o objetivo desta instrução, ou o fim do mandamento, é o amor. Que provém, na minha versão diz, que procede, né? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E, irmãos, eu vou ficar só com o coração puro, né? Assim, é um versículo que você fala várias pregações só com o coração puro, várias pregações só com uma boa consciência, várias pregações com fé sincera ou fé não fingida, mas sobre coração puro, tem coração puro, e aqui foi falado, né? Sobre o culto de Barra Grande, né? Que tem muitas crianças, isso enche os olhos, porque a gente vê que onde tem criança, tem ali pessoas que estão mais próximas de Deus, né? A gente tem que aprender com elas a aparecer com Deus, e ter um coração puro é ter um coração parecido com a de criança.
Aquela criança que ela confia ao ponto de agir. Se o pastor Ricardo tivesse em cima do muro, não em cima de um muro indecisão não, é em cima do muro mesmo, esse aqui da igreja, né? E eu dissesse para o pastor, pastor, pula que eu te pego. Aí o pastor ia dizer o quê, pastor? Pula não, né? Mas você acredita que eu posso te segurar? Ele pode até dizer que sim, mas ele não pula. Mas a criança não é assim. Se você disser para a criança, a minha filha, pula na piscina, ela não sabe nadar. Ora, mas ela vai na hora. Ela crê. Ela crê a ponto de agir. Né? Você pode até achar que eu lhe seguro, pastor, mas não vai confiar. Não dá para confiar não, né? Vai que, né? Vai que dá errado, né, Samuel? Então, a criança, ela confia a ponto de agir. Ela tem um coração puro, né? E eu queria tratar dentro do coração puro sobre obediência. Sabe por quê, irmãos? Estevão, quando ele pregou, antes dele ser martirizado, antes dele ser morto a pedradas, ele fez uma pregação que ele resumia o Antigo Testamento, uma pregação muito forte, né? E Estevão, no Atos capítulo 7, versículo 51, ele falou que os homens que estavam escutando eles eram homens, eu não sei se essa versão que vai aparecer aí vai dizer, homens, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz. Homem de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz, irmão? É de cervical dura. A pessoa não baixa a cabeça. Homem de dura cerviz. E ainda completa, né? Incircuncisos de coração e ouvido. Incircunciso de coração e de ouvido. Ele não entende e não escuta. Não escuta e não entende. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos antepassados, né? Como vossos pais, como os vossos antepassados. Então, nessa versão aqui que nós estamos lendo, nós estamos comparando o coração duro, o coração não puro, o coração de pedra, como um coração incircunciso, um coração que resiste, uma cervical dura, que não baixa, arrogante, que não se entrega. Mal sabe ele que, seguindo pela própria justiça, é muito mais difícil, né? É mais fácil pela graça. Mas mesmo assim ele resiste ao Espírito Santo. E assim foi Paulo, né? Porque quando Estevão deu essa pregação, Paulo estava consentindo com a morte de Estevão, né? Então, Paulo ainda respirava a morte. Paulo não era o Paulo que a gente lê. Paulo era outro Paulo. E ele estava resistindo ao Espírito. Tanto que precisou no caminho de Damasco, Deus botar ele no chão. E ainda Jesus falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele ainda fala mais. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é um instrumento perfurante, né? Que você fura o touro para ele ficar no canto, para ele tanger o touro, né? Mas ele recalcitra, ele continua. Apesar de ele ser furado com o aguilhão, ele resiste, né? Então, essa pregação, Estevão prega e Paulo está lá, ouvindo, e o próprio Jesus fala para Paulo, antes de ele entregar a sua própria vida a Cristo, né? E aí, irmãos, se Deus nos ensina por toda a palavra sobre obediência, nós poderemos trazer aqui alguns modelos, né? E eu queria falar sobre o modelo de Hebreus, né? O modelo de Deus trazido em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas,
como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aí, eu me lembro que na escola bíblica dominical, nós trouxemos uma palavra dessa no dia do pastor, né? E a tia Alba veio para mim dizendo assim: George, eu queria que você até falasse mais sobre isso. É como se tivesse tocado, né? Então, assim, não é que ela foi tocada pela pregação, mas o meu sentir, tia Alba, é que ela estaria um pouquinho gemendo, né? Estaria gemendo, né? George, é porque é exatamente isso, quando a gente tenta tratar vidas e as vidas ficam recalcitrando, né? Aí, em vez de fazer com alegria, a gente continua fazendo com alegria porque a gente faz para Deus, né? Mas não deixa de sentir, não deixa de doer, né, bebê? A gente faz, mas não deixa de doer, né? Não significa que não esteja doendo, né? Efésios capítulo 5 fala do relacionamento de igreja também sobre isso, de sujeitar, né? Efésios 5:19. Vamos lá? Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Próximo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ir. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí eu vivo o casamento porque uma hora eu me sujeito a minha esposa e outra hora eu me sujeito. Aí, acho que foi o cantor Fábio Júnior, pastor. Eu acho que foi, eu não estou recordando se é realmente. Aí se os irmãos contaram o tanto de casamento que ele tem, pode confirmar. Ele disse, foi numa entrevista, ele disse assim: rapaz, você está casando pela 7ª vez. Qual é o problema do relacionamento que você tem com as mulheres que você tem que não dura o casamento e você casa várias vezes? Ele, rapaz, eu seria muito tolo de achar que eu casei 7 vezes e o problema não está em mim, né? Então ele tem um problema e ele assume que tem um problema, porém o problema não é suficiente para que ele se sujeite, ceda e continue casado. Ele prefere separar e manter a conduta dele. Então ele sabe que o problema está nele. Ele só não quer mudar. E aqui a gente está falando de relacionamento de igreja, porque às vezes, uma hora eu te admoesto, exorto, meu irmão, e uma outra hora você me exorta. Igreja é isso, casamento é isso, relação de pai com filho é isso, relação de pastor e ovelha é isso. Até de ovelha com pastor, às vezes pastor, né? Pequeno grupo participava, e o pastor, rapaz, está acontecendo isso aqui no pequeno grupo. É o momento que o pastor coloca as suas aflições, né? Seus sentimentos, porque pode não parecer, mas é de carne, né? O coração, pastor? Não é de pedra não, né? Então machuca, né? E Jesus, irmãos, fez o mesmo, né? Aí vamos para o Felipe matou a charada aqui. Jesus deu o exemplo, né? Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias de sua carne, está falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. É essa a versão mesmo? Eu vou ler a minha, tá? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. A minha versão diz isso. É por isso que eu trouxe essa versão, né? Ele foi ouvido por causa da sua reverência e da sua submissão. E o amor, irmãos, está relacionado à obediência. Se nós
sabemos que o dom supremo é o amor ele está relacionado à obediência. João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e me obedece. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e pratica é aquele que obedece. Ouve e obedece. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não pode. Na relação de pais e filhos, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Tínhamos pais humanos, para quê? Para nos disciplinar. E nós respeitávamos quem? Os pais, obedecemos nossos pais. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, a Deus, para assim vivermos. Ele está ensinando obediência para uma relação maior. Hebreus fala que as representações do Antigo Testamento, o Santo dos Santos, a arca, eram a sombra do que tem lá no céu. É a glória do que tem lá no céu. E nossas relações de obediência, pai com filho, filho com pai, pastor com ovelha, todas essas relações de obediência, elas são a glória de uma obediência que nós vamos ter com Deus. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Vai exaltar quando? No tempo devido, no tempo certo. Então, nossa participação no corpo de Cristo, meus irmãos, passam por sermos moldados. Às vezes, se você quer ter um corpinho sarado, né? Você tem que sofrer um pouquinho na academia, né? E aí, se você não fizer o exercício, não adianta dizer que não consegue. Por quê? Porque você tem que sofrer para poder. No pain, no gain, o pessoal fala no inglês, né? Tem que fazer. Só conhece uma ladeira quem corre a ladeira, viu? Eu estou parado da corrida, mas eu só sei que a São Sebastião é inclinada porque eu já corri nela. Quem passa de carro não percebe, não. Mas só quando você enfrenta o desafio, quando você se molda, é que você vê que é difícil. E a mesma coisa relacionamentos. Quando você se deixa moldar por um relacionamento, você percebe que tem bastante defeito, que precisa ser consertado. E a relação do crente com Deus é todo o tempo assim. Você só consegue iniciar um relacionamento com Deus quando você percebe que está precisando dele. Quando você percebe que não dá para andar sozinho. E aí, quando você olha para dentro de si, você percebe que precisa ser tratado. E aí, quando você olha para dentro de si, você para de olhar para o outro. Porque você diz assim, você começa a olhar o outro com misericórdia. Porque se você olha para dentro, você percebe que tem mais mazela do que você está vendo fora. Aí você olha com misericórdia, para de olhar com julgamento. Seguir Jesus, irmãos, para finalizar, é ser sincero com o seu sentimento e buscando a vontade de Deus por obediência. Não significa que não dói. A gente não, pelo menos não é minha pretensão pregar uma obediência cega de dizer não está doendo.
vamos fazer isso porque Deus assim o quer, e aí bota um sorriso e está lá com o coração sangrando, né? Isso não é saudável, até porque não foi assim que Jesus passou pela cruz. Jesus não passou sorrindo pela cruz, porque se fosse só para obedecer, ele estaria lá sorrindo na cruz. E antes de ir para a cruz, ele estaria sorrindo também. Ele não estaria chorando. Então nós precisamos ser sinceros com os nossos sentimentos, dizer que dói, dizer que é difícil, mas mesmo assim buscar obedecer, porque é assim que nós alcançamos nossa santidade, é um processo. Você quer ter um corpo bonito, tem que ir para a academia. Se quer ter santidade, tem que passar pela provação, tem que passar pela prova, tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus, para encerrar, capítulo 26. Versículo 36 ao 39. 26, 36. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então o Senhor, ele deu o maior exemplo de obediência que um homem pode dar. Você dá a sua vida por alguém de susto, né? Às vezes pode até acontecer, mas o Senhor deu consciente. A minha vida ninguém tira de mim, né? Eu mesmo a dou. Ele sabia quando ia acontecer, ele sabia que estava perto, então ele foi conscientemente caminhando para a morte de cruz. E isso afligia o coração dele porque ele era 100% humano e 100% Deus. E ele ensinou obediência. E ele disse que não faz nada da vontade dele, ele faz porque o pai disse que é para fazer. Quando ele curava, ele dizia que estava obedecendo o pai. Amém, irmãos? Que nós possamos aprender com Jesus, entender que nossos relacionamentos existem para nos ensinar alguma coisa. Se deixe ser ensinado, ensine, mas se deixe ser ensinado. Acho que o principal desafio não é ensinar, né? Eu acho que é mais fácil vir aqui e trazer uma palavra do que ser ensinado. Porque quando eu sou ensinado, eu tenho que escutar o que eu não quero. E eu chego aqui, é lógico que a gente está falando aqui não do ponto de vista humano, né? Eu posso falar muita coisa bonita, né? Mas só vai mexer no meu calo quando eu escutar. Porque eu não vou falar o que eu não quero escutar. Eu posso até dizer, mas a contragosto, né? Porque está incomodando, né? É por isso que às vezes é bom a gente escutar outras palavras, né? Pregações. O pastor, ele é muito diligente nisso, traz os irmãos aqui para trazer a palavra. Que nós possamos usar isso, meus irmãos, como lição. Para que nós possamos nos deixar ser ensinados e aprender mais sobre a obediência. Vamos orar? Querido Senhor, te damos graça, Pai, porque a Tua palavra nos exorta. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque eu só posso melhorar se o Senhor me disser onde está errado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor traz um modelo para a gente seguir. A gente não sabe como seguir nossos caminhos. O nosso coração é enganoso. Paulo diz que nós temos uma disposição mental reprovável, nossa cabeça nos inclina para fazer o que é errado. Mas graças a Ti, Senhor, que as pessoas que o Senhor usou, essa palavra chegou a mim, por meio de um amado irmão, que trabalhou a minha vida, que pregou para mim, que me amou, com Teu amor, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão que prega a Tua palavra. Eu te agradeço por cada irmão que leva essa instrução para outras vidas. Eu te agradeço pela vida do meu irmão Emílio, que me deu essa palavra, Senhor.
e eu pude te conhecer, ele foi instrumento teu na minha vida. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de ti, aprender sobre a obediência e aprender sobre todas as tuas instruções, Senhor, porque o Senhor sabe os planos que tem para nós, e são planos de bem e não de mal, Senhor. Então, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, eu te agradeço por essa palavra, que eu internalize essa palavra, em nome de Jesus. Amém.